Olá pessoal, e a gente vai começar aqui mais um ano, né? mais um semestre. Nós vamos trabalhar com a disciplina de Física. Para quem ainda não conhece, eu sou o professor Ronaldo, passei na sala semana passada conversando com alguns alunos, mas como não estavam todos presentes, eu deixo me apresentar. E nesse começo de ano a gente tem um auxílio muito grande do nosso amigo aqui que quer fazer estágio, o professor Alisson. Opa, bom dia gente, meu nome é Alisson Freitas e vou acompanhar vocês aqui nessas disciplinas nos próximos meses como estagiário, e talvez eu acabe ministrando alguma aula aqui com vocês, mas a priori eu vou ficar só mesmo acompanhando vocês. Na aula de hoje a gente vai começar a ver como é que a física se divide e dar uma rápida introdução de como é que ela funciona, do assunto que a gente vai ver ao longo desse ano, ok? Primeiro, a física é uma ciência natural, ou seja, uma ciência da natureza, que estuda a natureza, que estuda aí a propriedade da matéria e da energia e estabelecendo aí uma conexão muito forte entre elas, tentando explicar como é que as coisas funcionam. E baseia-se em experimentações, observações e formulações matemáticas. Então, não estranhe aparecer cálculos aí para vocês resolverem. Ok? E como principal fonte interpretar questões fundamentais da natureza, ou seja, é muito comum aparecer alguma situação do dia a dia para a gente poder analisar. O conteúdo que a gente vai ver ao longo do ano é bem simples. A gente tem basicamente dois assuntos, que é a introdução à física, ou seja, algumas ferramentas que a gente vai usar, ok? Primeira aula, que a gente vai dizer quais são as partes da física, qual é o ramo da física. Falar um pouquinho de unidade de medidas, que alguns aqui já devem conhecer, e falar um pouquinho de notação científica, que é uma ferramenta matemática que a gente usa bastante, principalmente na parte de gravitação, na parte de eletricidade, que os números são muito grandes e difíceis de calcular. E o principal objetivo aqui, a mecânica, que a mecânica, por sua vez, estuda os movimentos, ok? No caso, a mecânica se divide em cinemática, que é a parte que estuda o movimento sem se preocupar com o motivo ou com o que causou aquele movimento. A dinâmica, que já se preocupa mais com as causas de movimento. A estática, que estuda os equilíbrios, como é que o corpo se mantém em equilíbrio. A mecânica dos fluidos, que é o comportamento de líquidos e gases. E a gravitação, que estuda os movimentos dos corpos celestes, okay? Planetas, satélites e tudo mais. Então, tem uma física bem específica para isso, ok? Em quase toda semana, ou melhor, toda semana nós teremos duas aulas, ou seja, vai ser duas aulas geminadas, então hoje vai ser a primeira e a segunda aula, semana que vem a terceira e a quarta, assim sucessivamente. Então, toda semana, independente se é gravado ou se é online, vai ser duas aulas geminadas, ou seja, vai ser dois assuntos diferentes ou não, dependendo do contexto, ok? Primeira aula aqui a gente vai falar sobre os ramos da física, ou seja, como é que a física se divide. Primeiro abordando aqui que a física é uma ciência da natureza, ou seja, uma ciência que estuda a natureza, conhecida aí por muita gente como ciências exatas, ok? Então, como ciência da natureza, a preocupação dela é o estudo das coisas naturais, ok? E essa ciência da natureza se divide em várias outras ciências, que no ensino médio a gente consegue ver apenas três delas. A química, que estuda a matéria, a propriedade da matéria, só ver como é que acontecem as transformações. A física, o estudo da natureza a partir dos elementos fundamentais. E a biologia, que estuda a física, os organismos vivos e a vida propriamente dita. Além dessas duas, temos aí a astronomia, que estuda o movimento do cosmos, e a medicina, entre outras, que vocês vão ver ao longo da carreira acadêmica, né? Para quem vai seguir carreira acadêmica. Ok? Então, ciência da natureza para o ensino médio se divide em três partes: a química, a física e a biologia. A física também se divide em alguns ramos, que a gente vai falar agora. Algumas partes que a gente estuda tendo como um principal elemento de estudo. Primeiro aqui a mecânica, que é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos celestes, o movimento dos corpos,
independente dele qual seja, que é a parte que a gente vai ver ao longo do primeiro ano. Ou seja, todo esse ano a gente vai falar sobre mecânica, que é estudo do movimento, ok? Que é o movimento dos corpos, o movimento dos planetas, colisões entre dois automóveis, qualquer tipo de movimento faz parte aqui da mecânica, ok? E para o segundo e para o terceiro ano a gente vai ficar aqui com a termologia, que estuda os fenômenos térmicos relacionados à temperatura e ao calor, ok? Em seguida tem a ondulatória, que estuda o comportamento das ondas, certo? O comportamento das ondas, de todos os tipos de onda, e a óptica, que estuda como, principalmente, os fenômenos relacionados à luz, ou seja, estuda o comportamento da luz. Além da óptica, temos aqui a eletricidade, o eletromagnetismo, que estuda tanto fenômenos elétricos como os magnéticos. Eles estão interligados, um não existe sem o outro. E a física moderna, que é uma física desenvolvida a partir do século XX, ou seja, as descobertas que foram feitas de 1900 para cá, faz parte da física moderna, também chamada física contemporânea, que é a radioatividade, estrutura atômica, teoria da relatividade e muitas coisas que a gente vai ver já lá no terceiro ano, lá no finalzinho do ensino médio, ok? Como eu falei, a gente sempre vai ter 2 aulas durante a semana, ou seja, a primeira e a segunda aula, e essas aulas são geminadas, ou seja, então a primeira aula, logo em seguida a segunda. Já na segunda aula a gente vai ver um pouquinho sobre unidades e medida, que é uma ferramenta matemática muito usada na física. Como assim? A gente precisa sempre medir, e para medir a gente precisa de um determinado padrão de medida, ou seja, unidades de medida são representações das grandezas físicas que foram usadas aí um tamanho padrão, uma unidade padrão, ok? Eu posso medir tempo, posso medir comprimento, posso medir temperatura, só que a minha medição ela tem que ter uma escala, uma unidade padrão, ok? Que a gente chama isso de unidades de medidas. Então, por exemplo, eu vou medir aqui o comprimento de alguma coisa. Eu posso medir esse comprimento em quilômetros, ou seja, medir a distância de uma cidade para outra, que é uma medida de comprimento. É quilômetro. Medir o tamanho de uma sala, vou medir em metro. O tamanho aqui do meu livro, do meu caderno, vou medir em centímetros. E outras coisas eu posso medir em decímetros ou em milímetros, dependendo do que eu vou fazer. Então, cada isso é uma unidade de medida, ou seja, uma variação de unidade. E o padrão que é mais usado é o metro, que é a unidade padrão de comprimento no segundo o SI, que eu vou já falar dele aqui daqui a pouquinho. As unidades de massa que a gente costuma usar é a tonelada, o quilograma, a grama e a miligrama, sendo que o padrão aqui vai ser, padrão para a gente vai ser quilograma. E a unidade de tempo, a gente pode medir tempo em horas, minutos e segundos, mas o padrão estabelecido por esse item é segundos, não é hora. Está marcado aqui hora, mas o padrão aqui é segundos, ok? O que é o SI? A gente fala, segundo o SI. O que é o SI? SI é o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, algumas unidades foram adotadas como padrão universal. Quem vai fazer negócio ao longo do mundo, vai fazer uma pesquisa científica, vai ter que colocar essas unidades dentro do sistema internacional, certo? Para que ela seja facilmente entendida. Só que nem todos os países do mundo adotam esse sistema. Tem os países aí dos Estados Unidos que ainda adotam o sistema imperial, ou seja, lá são outra maneira de se medir, e outros países que adotam o sistema britânico ou têm o seu próprio sistema. As unidades foram concebidas como fundamentais, são essas aqui: comprimento, que tem a unidade padrão metro, representada aqui pela letra M minúscula. Bom lembrar disso, o M tem sempre minúsculo. A massa em quilograma, kg. O tempo em segundos, simplesmente o S. Corrente elétrica em amperes, representada pela letra A, só que é A maiúsculo. Temperatura em Kelvin, pela letra K. Quantidade de substância em mols, escrita a palavra mol, mesmo assim. E a intensidade luminosa de candela, assim representada aqui pela sigla CD.
ok? Então temos aí as unidades padrão. Além dessas, tem as outras unidades que são derivadas dessas sets aqui. Então temos um metro por segundo, tem um metro ao quadrado, tem um volts ampere e tudo mais. Então é um padrão que a gente usa aqui. Conforme a gente for utilizando, eu vou dizendo qual é a unidade padrão de cada grandeza, ok? E essas grandezas elas podem sofrer variações. Temos aqui o micrômetro, que é uma variação do metro, ou seja, um micrômetro equivale a 0,00001 metro, o milímetro 001, representado aqui por mm, o decímetro 0,1, o decâmetro 10, o hectâmetro 100 e o quilômetro 1000. Então, cada essa grandeza, eu coloquei aqui de unidade de comprimento, mas poderia ser também o quilograma, então miligrama, decigrama, decagrama, todas as unidades padrão podem receber esses prefixos, ok? E a gente tem uma maneira de simples de transformar uma unidade em outra. Eu vou trabalhar aqui com o sistema métrico, ou seja, unidade de comprimento, mas isso vale também para grama, para segundo, ou pode ser quilo-segundo, milissegundo, essas coisas assim, ok? Então, qualquer unidade, qualquer grandeza, qualquer unidade pode ter essa mesma variação. Como é que eu faço essa mudança? Eu sigo essa tabela sequência na ordem, do maior para o menor, o quilômetro, hectâmetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que se eu for mudar da esquerda para a direita, aumentar, vou multiplicar por 10, e se for no sentido contrário, eu vou sempre dividir por 10, aqui, ou seja, se eu for aqui do quilômetro por metro por milímetro, eu vou multiplicar cada casinha que eu vou pular por 10. E se eu for no sentido contrário, eu vou dividir cada casinha por 10. Eu vou mostrar para vocês como é que fica isso. Eu tenho aqui um exemplo, dois exemplos. O primeiro, eu vou transformar 25 quilômetros em metros. Como é que ficaria? Eu vou pegar aqui minha sequência de unidades. Como eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicar cada casa, cada passo por 10. Ou seja, eu tenho aqui 25 km, eu coloco aqui embaixo do km, e cada casa que ele andar, eu quero ir até 1 metro, então para cada casa que ele andar, eu multiplico esse valor por 10. Então, o hectâmetro, o HM, vai ser 250, ou seja, 25 vezes 10, 250 hectâmetros. O decâmetro, 250 vezes 10, dá 2.500, e 2.500 vezes 10 dá 25.000. Ou seja, 25 km equivale a 25.000 metros. E eu posso fazer também no sentido contrário. Transformar aqui centímetro em metro. Eu vou seguir da direita para a esquerda. Se eu for da direita para a esquerda, eu vou usar a mesma regra, só que eu vou estar dividindo. Então, 40 centímetros aqui embaixo do cm. Eu quero voltar uma casa, eu vou dividir por 10. 40 dividido por 10 só dá 4. E 4 dividido por 10 só dá 0,4. Ou seja, 40 centímetros equivale a 0,4 metros. Ok? Pessoal, a aula de hoje encerra por aqui, mas na próxima semana a gente vai continuar falando aqui de notação científica. Ok? Eu vou deixar a atividade com vocês aqui no Aluno Online, e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Ok? Até mais. Um abraço.